a oposição reclamando da manifestação do presidente Bolsonaro reunir as pessoas no dia 25, na Paulista. Ou seja, não querem que ele continue a sua atividade política. É exatamente isso. E o consórcio Lula-STF vai trabalhar para que isso aconteça. É exatamente isso que eles querem. Então, qual é o risco do presidente Bolsonaro para eles? É o risco do capital político, que vai continuar sendo espalhado, debatido pelo Brasil, fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, né? Várias notícias já correram em relação, e de jornais importantes como o New York Times, o New York Post, por exemplo, o Wall Street Journal, todos já mencionaram a ditadura do senhor Alexandre de Moraes. Não é que as coisas estejam acontecendo no Brasil e os estrangeiros, os americanos, eles estão completamente por fora. Eu mencionei essa semana o próprio jornalista americano Glenn Greenwald, que não tem, né, essa identificação político-ideológica com o presidente Bolsonaro, vem denunciando na conta do antigo Twitter, né, da rede XX, o que está acontecendo no Brasil, o cerceamento de liberdade a políticos, a opositores, sem o menor respeito ao processo legal. Então, o risco do presidente Bolsonaro hoje é que ele solto, ele livre, ele seguindo, mesmo inelegível, seguindo o seu caminho como figura política importante e figura política que tem uma capilaridade política significativa e robusta, isso atrapalha muito as narrativas, para usar a palavra que eles usam, né? As narrativas do establishment, do consórcio. Então é preciso censurar o presidente Bolsonaro de qualquer maneira, né? Já que tornando-o inelegível não foi suficiente para acabar com essa influência política que ele tem até hoje. Silvio, mais de 79 mil telas com a gente agora, conectados ao vivo, esperando também ouvir a opinião sobre o assunto do nosso Augusto Nunes. Olha, até escrevi isso no título do artigo desta semana na revista Oeste. Toga não é coroa. É hora de mostrar que eles não são imperadores, não. Não existe o poder moderador que houve na Constituição de 1824 e acabou com a queda do Império. E nem eles detêm esse poder como o imperador detinha. Não existe isso. Olha só, o Bolsonaro, vou recapitular algumas coisas importantes. Em 89, você tem momentos de ruptura que justificam essas medidas, né? Justificar no sentido de não tornar legal, de tornar compreensível, tá? Pela lógica histórica. Em 89, muda o Império, é transformado em república e o Dom Pedro II foi expulso do país, foi desterrado. Tá. Em 1930, Washington Luiz foi para o exílio, tá? Mas houve uma revolução e o poder mudou de mãos. Você tinha os oposicionistas ali no poder e caiu a chamada República Velha. Em 64, outra ruptura. Então, houve uma corrida em direção ao golpe de Estado. Quem chegou primeiro, tomado o poder, ele botou, vários adversários saíram do país, tiveram. Mas o que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Veja bem, em 1945, cai o Estado Novo, que foi um regime ditatorial, e o Getúlio não foi preso. O Getúlio foi para a instância dele no Rio Grande do Sul. Aliás, pôde ser candidato nas eleições, né, e ele se elegeu senador por 2 estados e deputado por 7 ou 9, uma coisa assim. E tudo bem. Ele foi ao Congresso, poucas vezes foi hostilizado e achou melhor ficar na instância dele até a eleição seguinte, e ele se elegeu segundo a Constituição, votada em 45, 46. Tá. Agora, a Dilma, eles fatiaram, o Congresso fatiou o impeachment para que ela pudesse ser candidata. Ela manteve os direitos políticos, apesar de afastada por criminosa. Manteve os direitos políticos e o povo de Minas se encarregou de aplicar outro impeachment nas urnas, aí, né, quando ela foi candidata a senadora. O Lula participou ativamente das eleições de 2018,
estando preso. Na cadeia ele dava entrevistas. Ele fez aquelas articulações lá com Manuela Dávila, Haddad, da cadeia. Tá? Recebia tanta visita conjugal, não foi só de uma pessoa, não. Que casou, acabou casando, arrumou namorada na cadeia. O Bolsonaro está sofrendo uma perseguição sem precedentes. Sem precedentes. Portanto, estamos vivendo num regime de exceção. E para que ele acabe, isso depende de um ato de coragem do Congresso, porque o povo está prontinho para isso. Vejam as pesquisas e vejam as mobilizações populares. Eu já aproveito, vamos tratar disso agora, que não se atrevam os ministros do Supremo a entrarem nessa aí de confiscar, né, de estabelecer o confisco da praça e das ruas que pertencem ao povo. Os espaços públicos o povo pode ocupar desde que haja uma autorização da autoridade policial, os responsáveis pela segurança. Ali não tem nada a ver com o tribunal eleitoral, não, que nem existe em outros países, é outra brasileirice. Estou dizendo porque daqui a pouco eles estão em preparativos aí para isso. E aí estenda esse negócio ao país. O prefeito não pode dizer quem apoia. E se tiver o apoio do Bolsonaro, o que vai acontecer? É proibido? Proibido? É ilegal? Então, isso aí é um estado de exceção que é um castelo de cartas. Eles não têm ninguém se proclama ditador sem o apoio explícito do Exército. Ninguém se sustenta no poder sem ter poder militar para tanto. Então, o que está acontecendo é um ministro que botou na cabeça que manda no Brasil, né, com o aval dos seus parceiros, né, ou explícito, ou pela mudez, como a dos mudinhos do Bolsonaro, e ele vai testando a temperatura da água. O primeiro, quer dizer, olha, que bancar isso aí, ele vai defender com o quê? Com base em que lei? Ele está se apoiando em leis que não existem e rasgando, o Supremo rasga a Constituição todo dia, em defesa do Estado Democrático de Direito. Isso aí devia dar cadeia por cinismo, cadeia ou impeachment. Agora, que não avancem mais. Estão pagando para ver, eles já começaram desafiando meio país. Hoje já são minoria clara. E a minoria desafiar a maioria sem poder militar, sem estrutura política para isso, só no blefe, isso aí eu nunca vi dar certo na vida e acho que eu vou morrer sem ver tamanha loucura. O Brasil não é exatamente um país normal, mas sempre há uma lógica por trás de toda loucura. Isso não tem lógica.